Será que o Barsi vai acertar dessa vez? Bem, o fato é que ele aumentou em 10% a sua participação em uma empresa. E isso aconteceu recentemente. Já o Banco do Brasil tem a sua carteira de energias renováveis superando 15 bilhões de reais. E o banco parece estar vindo forte, afinal de contas, agora a alta direção está buscando captar recursos para projetos ambientais em Nova York. Vamos falar também do fundo imobiliário que anunciou seu maior pagamento de dividendos do ano. E já que estamos falando do Luiz Barsi, vamos falar de uma ação que ele abandonou no ano de 2021, mas que pode engordar o pagamento de dividendos. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e vamos falar justamente do Banco do Brasil, que embora esteja valorizando fortemente no médio prazo, porque estamos vendo aqui um gráfico semanal, o que equivale a dizer que cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E aqui no TradingView temos semanas de novembro de 2021. Então, fica claríssimo quanto que o Banco do Brasil está valorizando no médio prazo, ou seja, recentemente nos últimos 2 anos. Porém, nas duas últimas semanas, ou seja, na semana do dia 9 de setembro e também na semana do dia 16 de setembro, as ações começaram a cair na Bolsa de Valores. E não por coincidência, como podemos ver aqui, já tinha trazido a região de resistência de preços nos R$ 28,72. Então, para quem está assistindo o Ativo Virtual de maneira diária, isso aqui não é novidade nenhuma. O banco só teve a reação já esperada pela nossa comunidade e agora vai testar a faixa dos R$ 25,77, como eu já havia avaliado aqui no Ativo Virtual. Quem fez lançamento de call está conseguindo inclusive rentabilizar sua carteira, assim como eu fiz também, gerando os dividendos sintéticos, sem grande trabalho e sem grande risco, apenas aumentando a renda passiva ao longo do tempo. Assuntos esses são vastamente tratados, inclusive lá no grupo VIP do Ativo Virtual. E em breve vou até compartilhar algumas operações que estamos fazendo por lá. A questão é que agora o Banco do Brasil tem a meta de dobrar o tamanho desse portfólio até o ano de 2030, chegando aos 30 bilhões de reais de saldo nessa carteira. Ou seja, até 2030 a empresa pretende dobrar o tamanho da carteira de energias renováveis, que já tem trazido um crescimento de 16,6% nos últimos 12 meses, e com essa meta de dobrar de tamanho, vai chegar então aos 30 bilhões de reais em saldo na carteira. Lembrando que o financiamento é destinado a projetos específicos de infraestrutura, que é o chamado de Project Finance, ou seja, mais de 8 bilhões de reais foram investidos em usinas eólicas e solares também. Enquanto isso, os produtores rurais receberam mais de 4,8 bilhões de reais do Banco do Brasil. Além disso, o Banco do Brasil também tem investido nos PMEs, que são as pequenas e médias empresas. Nesse sentido, já ultrapassou 1 bilhão de reais apenas no ano de 2024, enquanto para pessoas físicas, a instituição financiou 24 projetos residenciais de energia renovável no valor de 700 milhões de reais, segundo a CNN Brasil. E agora, o banco vai elevar essa carteira com um crescimento entre 9% e 13% em relação ao final do ano de 2023. Além disso, temos que a Previ, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, estão querendo o retorno da permissão para que os órgãos possam adquirir imóveis de forma direta. A detentora da carteira possui 14,3 bilhões de reais em imóveis, onde essa entidade já declarou que está diminuindo a sua rentabilidade da sua carteira por conta dessa restrição. Nas palavras do fundo, de acordo com a Infomoney, abre aspas, a Previ considera fundamental uma mudança urgente na legislação para permitir a administração direta de imóveis, o que vem fazendo com a competência durante décadas. A mudança também é imperativa para impedir custos desnecessários, que significam, na verdade, prejuízo aos nossos participantes. Um outro fato é que o Banco do Brasil ainda está trazendo projetos ambientais e buscando capturar dinheiro de Nova York, e isso através da alta direção do banco, que está trazendo uma agenda intensa de captação de recursos para a agenda ambiental em meio a desafios domésticos por conta de queimadas florestais no Brasil. De acordo com Tarciana Medeiros, abre aspas, o Banco do Brasil se importa com o mundo mais sustentável, por isso retornamos a Nova York depois do sucesso que tivemos em rodada de reuniões e negócios em 2023, quando fizemos ecoar para todo o globo nosso posicionamento concreto com metas claras sobre sustentabilidade. E o objetivo da Tarciana Medeiros, ou seja, do Banco do Brasil, porque ela é a presidente do banco, é trazer nessa nova rodada de captação para preservação ambiental
especialmente naquilo que se refere ao bioma Amazônia. E ela tem sido bem sucedida nisso, afinal de contas, o Banco do Brasil levantou 8 bilhões de reais para ampliação em negócios sustentáveis no Brasil. Lembrando que esse assunto de negócios sustentáveis, meio ambiente e ASG são assuntos contemporâneos e que têm atraído cada vez mais investidores. E quando eu digo investidores, não são pessoas comuns como nós, são realmente instituições, são os investidores institucionais e grandes empresas que movimentam quantidades massivas de dinheiro. Lembrando que nesse ano, o Banco do Brasil também participou de 10 ofertas públicas de renda fixa com critérios ambientais, sociais e governança, que é o ASG que eu acabei de mencionar. E no volume total na ordem de 12 bilhões de reais e garantia firme de 7 bilhões de reais, sendo 4 títulos incentivados e 6 debêntures simples. Ou seja, temos aqui que o Banco do Brasil também levantou 100 milhões de dólares junto ao Banco de Investimentos francês em uma captação internacional denominada Triple Suitable Ripple, que é a primeira desse perfil no mundo. Notícias importantíssimas para quem investe no Banco do Brasil, ainda mais porque pode ter se assustado recentemente com o fechamento da semana passada com essas quedas. E na verdade, como acabamos de ver nessa análise que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, justamente para acalmar nossa comunidade e entender o cenário real do banco. Ou seja, que é um cenário em que as correções foram antecipadas aqui no canal, já eram esperadas e são saudáveis para o movimento forte que está acontecendo nos últimos 12 meses, ou até mesmo no médio prazo, como vimos lá no gráfico do TradingView. Além disso, o banco está buscando novas formas de aumentar sua carteira de crédito, mais investimentos e atraindo novos olhares de investidores institucionais e grandes empresas também. Fora tudo isso, temos aqui que o banco está com PL excepcional, apenas 4,85. Lembrando que o PL ficou melhor, ou seja, que é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está valorizando ou precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa, porque houve realmente essa queda recente nas cotações, chegando aos R$ 27,50. Faixa essa interessantíssima, notem aqui quantas vezes a cotação do banco chegou nesse patamar. Mas eu já fiz análise técnica e a nossa comunidade já está preparada para o que pode acontecer nessa semana e nas próximas também. Valorização dos últimos 12 meses de 26,45%, com o PVP que não deixa dúvida nenhuma. O banco está 12% abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, é um desconto real. E um dividend yield de 8,97%, sendo que muito recentemente o banco já tinha trazido aqui um novo anúncio de pagamento de dividendos em forma de JCP, com Datacom, que foi no dia 11 de setembro. E a data do pagamento vai acontecer no dia 27/9, onde o banco vai pagar 18 centavos por ação, até um pouco mais. Mostrando aqui a nossa área do grupo VIP do Ativo Virtual, que na verdade está se expandindo, se tornando uma verdadeira comunidade, onde logo nos primeiros passos as pessoas já são direcionadas para essa postagem explicando como utilizar as assinaturas, mas tem muito mais. Na verdade, trazendo 6 novos benefícios totalmente gratuitos para quem já faz parte do grupo VIP, com treinamentos, giro rápido do mercado, mostrando as principais notícias que fazem diferença na tomada de decisão dos investidores, além, é claro, dos estudos especializados que são compartilhados nas ações e também nas opções, para assim nossa comunidade conseguir enxergar oportunidades e extrair dinheiro do mercado. E recentemente acabamos de trazer a primeira live para o grupo Premium do Ativo Virtual, trazendo estudos especializados e ainda por cima ao vivo. E se você tiver interesse, basta vir aqui no site do Ativo Virtual em lp.ativovirtual.com.br e clicar Entre no grupo VIP. Agora vamos falar dessa empresa, em que o Luiz Barsi está aumentando em 10% a sua participação. Notícia também de alto impacto que aconteceu na semana passada e que eu estou trazendo aqui nesse consolidado para te deixar preparado para esta semana. E que empresa é essa? Bem, é a Taurus, muito já falada pela família Barsi. Sabemos que a Luiz Barsi investe na empresa, Luiz Barsi também, e boa parte do time Barsi investe na Taurus. O fato é que o mega investidor Luiz Barsi anunciou na última terça-feira, dia 17, que ele alcançou a participação de 10% nas suas ações preferenciais da Taurus Armas. A informação foi divulgada em comunicado ao mercado, inclusive porque a participação é relevante. Então, a Taurus é obrigada pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, a fazer essa divulgação. Não foi uma divulgação espontânea, mas determinada pelas regras estabelecidas pela CVM. E decididamente não precisamos ficar com a dúvida. Como sempre, eu ensino a nossa comunidade a ir lá no site de Relações com os Investidores das Empresas para obter as informações em fonte oficial. E temos aqui esse comunicado da própria Taurus em documento oficial da companhia, que é o comunicado ao mercado, divulgado no dia 17 de setembro, informando que nos termos e para fins do disposto do artigo 12 da resolução da CVM, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que recebeu nesta data
o informe do senhor Luiz Barsi, inscrito sobre o CPF, na qualidade de acionista minoritário da companhia. Então, a matéria é verídica, ou seja, ela realmente aconteceu. Em comunicado, o Barsi Filho afirmou ainda que o aumento da sua participação na Taurus se deve a uma estratégia de readequação do seu portfólio de investimentos. Segundo o próprio Barsi, abre aspas, pode ser elevada ou reduzida de acordo com os objetivos de investimentos. A participação não visa qualquer alteração do controle acionário da companhia ou da sua estrutura administrativa, fecha aspas. Mas o que estamos vendo? Bem, temos aqui que TASA 4, que são as ações preferenciais da Taurus Armas, lembrando que ela também tem TASA 3, que são as ações ordinárias. Nessa cotação dos R$ 11,02, as ações estão caindo 30,33%. É uma queda realmente robusta que está acontecendo aqui nos últimos 12 meses, mas rapidamente começamos a entender o que está acontecendo. Vejam só o PL, acima do benchmark de mercado, que é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Ou seja, um PL de 17,72 mostra que a empresa não está assim tão lucrativa em relação a todo o seu patrimônio, especialmente aquele que está no mercado, ou seja, o valor de mercado da empresa, que é o preço. E o PVP também não fica muito atrás. Temos que o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, não deixa dúvida, a empresa está 18% mais cara do que ela vale no papel. E como eu sempre explico, empresas que lucram pouco pagam pouco, ainda que tenham uma boa política de distribuição de dividendos. E não foi diferente aqui com a Taurus Armas. Dividend yield de apenas 2,77%. A matéria ainda explica que a Taurus teve um prejuízo líquido de 9 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, o que contrasta com o lucro de quase 49 milhões de reais no segundo trimestre do ano de 2023. E com isso, a Taurus atribuiu o resultado negativo à valorização do dólar, que gerou um impacto negativo de 45,7 milhões de reais nas suas contas, principalmente devido à dívida contraída em moeda estrangeira. Bem, claramente aqui um problema de administração, porque existem vários mecanismos para fazer proteção contra a flutuação do câmbio. Então, na minha avaliação, isso aqui é uma falha meramente administrativa. Agora vamos falar do fundo imobiliário que anunciou seu maior pagamento de dividendos no ano. E que fundo é esse? Aparecendo novamente, a mídia trazendo BTLG11, que é do BTG Pactual Logística. Fundo esse que é um fundo de tijolo no segmento de logística, indústria e galpões. O dividend yield atual é de 9,26% nos últimos 12 meses. E notem só, mesmo sendo um fundo de tijolo, esse fundo imobiliário está com 5% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Uma liquidez média diária interessantíssima de 7,60 milhões de reais negociados todos os dias na Bolsa de Valores. Ou seja, tem toda a liquidez que o cotista minoritário precisa para poder comprar e vender as suas cotas sem nenhuma dificuldade na Bolsa de Valores. De fato, é uma excelente liquidez. E ainda por cima apresentando alguma valorização nos últimos 12 meses, de 6,34%. De acordo com a matéria, o fundo está pagando 78 centavos por cota, que é um incremento de 2,6% na comparação com o mês anterior. E se observarmos o histórico de pagamento de dividendos nos últimos 5 anos, na verdade, desde setembro de 2019, não tem dúvida nenhuma. Fica claro aqui de observar que realmente o fundo está prometendo e entregando aquilo que a gestão dele tem prometido. Então, mostrando 78 centavos vindo de 76 centavos dos meses anteriores. Claro, tiveram meses, como por exemplo, fevereiro, em que pagou 78 centavos também, e janeiro deste ano, que o fundo chegou a pagar 81 centavos. Só não foi maior do que aconteceu em julho de 2022, em que o fundo imobiliário pagou 82 centavos por cota. Mas, a favor do histórico desse fundo imobiliário aqui, temos que realmente ele vem crescendo ao longo do tempo. É claro de observar nesse gráfico que está com periodicidade mensal nos últimos 5 anos. É óbvio, o fundo trouxe nos seus relatórios que esse aumento reforça o posicionamento do BTLG11 como um dos principais fundos imobiliários do nosso mercado. O fundo já havia mantido uma política estável de distribuição de dividendos nos últimos meses, com valores variando entre 74 centavos e 76 centavos por cota, como acabamos de ver. E aqui no Ativo Virtual você já sabe, se por acaso você quiser que eu traga um quadro específico para avaliarmos alguma empresa ou um fundo imobiliário, é só deixar nos comentários abaixo, porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, ainda assim eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. Só que não adianta serem poucos pedidos. A minha ferramenta de contabilização dos pedidos nos comentários dos vídeos, ela conta um por um. Então, se você vê que o colega já pediu, peça também, porque a contabilização é por conta e não por número de mensagens. E qual seria o valor justo para se pagar nesse fundo imobiliário, já que ele aparentemente está descontado, observando aqui o PVP dele, como eu acabei de mencionar. Bem, se observarmos aqui o valor patrimonial por cota, afinal, é um fundo de tijolo, ele deveria estar sendo cotado a R$ 104,57.
O que reforça ainda mais entendermos o portfólio desse fundo imobiliário e por que ele está descontado e se esse desconto é real. E já que estamos falando do Luiz Barsi nesse vídeo aqui, aproveito para trazer uma outra matéria que tem sinergia com esse assunto. Afinal, no ano de 2021, o Luiz Barsi declarou que estava deixando de investir em algumas empresas, entre elas a holding Itaúsa e também no Banco Itaú, além de outras empresas que ele mencionou, como por exemplo o Bradesco e outras condições que ele veio trazendo ao longo do tempo que foi adaptando a carteira de investimentos do Luiz Barsi. O fato é que as ações da Itaúsa não fazem parte da carteira do Luiz Barsi desde o ano de 2021, sendo que a Itaúsa, como eu mencionei, é uma holding, e essa holding, ela detém ações de empresas gigantescas aqui do nosso mercado. O próprio Banco Itaú, que é o maior banco privado, na verdade, o maior banco do Brasil, em carteira de crédito e em valor de mercado também, a CCR e a Alpargatas, além de outras empresas que estão no portfólio da Itaúsa. Tem vídeo aqui no canal falando sobre a empresa, mas é claro, eu posso trazer um Fique Preparado da companhia. E por que o Luiz Barsi deixou as ações da Itaúsa neste ano? Bem, isso aconteceu porque a Itaúsa ainda depende muito do Banco do Brasil, porque a sua maior posição é justamente o Itaú. E nesse ano, que foi o ano pós-pandemia, ou seja, que estourou a pandemia no ano de 2020, todas as empresas começaram a segurar os seus lucros, afinal de contas, não se sabia o que ia acontecer no próximo dia. Então, o Itaú, com a sua gestão magistral, decidiu por segurar o pagamento de dividendos, fazendo pagamentos mínimos dentro da sua política de pagamento de dividendos, e isso acabou afetando os pagamentos de dividendos da Itaúsa também. Afinal, ela recebe os dividendos do Banco Itaú e repassa uma parte desses dividendos para os seus acionistas. Claro, a Itaúsa não recebe apenas do Itaú, mas também de todas as outras empresas, além da valorização dos investimentos que ela faz. É realmente uma gestão brilhante que existe por trás ali da holding Itaúsa. Mas o fato é que isso acabou culminando na decisão do Barsi de deixar a companhia. Deixou o Banco Itaú e também a Itaúsa. E por consequência, muita gente seguiu o Barsi, acreditando que a Itaúsa e o Itaú não teriam mais jeito no mercado, queriam pagar poucos dividendos, mas a verdade é que isso não aconteceu. Pelo menos em partes. Nesse momento de transição, ou seja, que teve um divisor na história mundial, foi o Covid, a maioria das empresas reduziu o pagamento de dividendos, mas agora o Itaú está voltando a pagar muitos dividendos e a Itaúsa, por consequência, está elevando também. Elemento esse que eu tenho avisado aqui no Ativo Virtual desde o final do ano passado que o Itaú iria aumentar os pagamentos dos dividendos. E estamos vendo isso agora. E tem um detalhe, não é apenas o dividend yield do Banco Itaú que tem melhorado, que nessa época em que o Barsi deixou, as ações do Itaúsa e do Itaú também estavam girando em torno de 4%. Agora, 7,40%. Mas esse nem é o principal. Notem que a valorização do Itaú decolou 45% nos últimos 12 meses. Então, imagine receber toda essa valorização aqui patrimonial em apenas 12 meses e ainda por cima uma renda passiva de 7,40%. Simplesmente não tem renda fixa que consiga entregar nada semelhante e entre as ações são poucas aquelas que tiveram sucesso do Banco Itaú com o risco de investir no Banco Itaú. Sim, porque tiveram empresas que valorizaram mais do que o Itaú e algumas delas até conseguiram pagar mais dividendos. Mas não eram cases tão óbvios quanto o Banco Itaú e muito menos com a segurança de investir num banco como o Itaú, que, como eu mencionei, é simplesmente o líder do mercado brasileiro. E a Itaúsa? Bem, foi atrás do líder, ITSA4, com um dividend yield de 7,68%, e ainda por cima valorizando 33,24% nos últimos 12 meses. E isso nessa cotação dos R$ 10,97. O PL é incrivelmente descontado para uma holding de apenas 7,92%, e o PVP também muito bom, 36% apenas acima do seu valor patrimonial. E nota que eu falei apenas porque é muito comum o mercado precificar o futuro e não apenas aquilo que está acontecendo agora. Então o mercado está olhando para o portfólio da Itaúsa e enxergando que ele vale 36% acima do valor patrimonial. Empresa muito saudável e que só faz movimentos que fazem sentido para o crescimento exponencial da sua carteira. Quem já viu os vídeos aqui do Ativo Virtual, do Fique Preparado da Itaúsa, sabe perfeitamente do que eu estou falando. Todo o crescimento do portfólio que a Itaúsa vem demonstrando ao longo desses anos. Ao contrário disso, como mencionei em uma das matérias anteriores, o Luiz Barsi começou a investir na Taurus Armas. E aí é aquela questão temporal, que é importante os acionistas e investidores de uma maneira geral conseguirem compreender. Da maneira como vou mostrar aqui, fica até parecendo que esse movimento simplesmente não fez sentido. Notem que no último ano, como podemos ver aqui no gráfico do TradingView, as ações TASA4 desvalorizaram 31,60%. Já as ações do Itaú valorizaram 42,25% e das ações da Itaúsa com ITSA
BRCA4 valorizaram 31,90%. Então, será que o Luiz Barsi não sabia o que estava fazendo? Bem, se observarmos o que aconteceu com as ações da Taurus Armas, nesse período mesmo do ano de 2021, como podemos ver aqui no TradingView, ainda assim, as ações TASA4 valorizaram 24,45%, mas ficou atrás do desempenho da Itaúsa, com 53,79%, e do Banco Itaú, com 78,78%. Claro, as ações da Taurus Armas estavam vindo muito forte no mercado, e logo depois do ano de 2021, as cotações começaram a cair, ou não ter um desempenho tão bom quanto era esperado. E noto que o setor bancário teve um desempenho que foi patinando nessa época pós-Covid e depois decolou novamente. Mais próximo da época que eu comecei a trazer aqui no Ativo Virtual, que eu não trouxe neste momento aqui, que seria da inflexão, mas sim mais nesse momento, que foi o momento em que eu considerei que havia perspectivas futuras. Então, temos aqui o resultado, e para quem quiser comprovar, é só assistir os vídeos do Ativo Virtual relacionados aos dois assuntos, tanto o Itaú quanto da Itaúsa, de meados para o fim do ano de 2023. E o aprendizado aqui é muito simples. Não adianta apenas seguir o que uma pessoa está fazendo, a carteira de uma pessoa, ainda que essa pessoa seja o Luiz Barsi. Você precisa analisar as empresas que fazem sentido na sua estratégia, fazer um grande funil e depois escolher o melhor momento para entrar nessas empresas. Então, primeiro estude e depois invista. Não faça o contrário. E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês, e para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. Mas vá deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.